Fala galera, beleza? Felipe Cipriano aqui. No vídeo de hoje eu tô aqui para trazer um grande alerta para vocês. No dia de ontem, no dia 24 de novembro de 2022, a MakerDAO postou no seu Twitter, na sua página oficial de comunicação, que vai retirar o RainBTC dos seus cofres, ou seja, vai liquidar toda a sua posição de RainBTC. Isso porque a unidade central de risco da MakerDAO, que é responsável por fazer o gerenciamento de risco do protocolo, disse que é uma boa com que eles excluam, com que eles liquidem todas essas reservas de RainBTC devido ao fato do RainBTC estar ligado à Alameda Research, que para quem não sabe é uma empresa, um dos fundos ali que era gerido por Sam Bankman-Fried. Então vamos agora dar uma olhada nesses tweets que a MakerDAO colocou para ver os motivos do porquê ela vai fazer essa exclusão, e porque talvez você também devesse fazer o mesmo. A MakerDAO primeiro colocou esse tweet aqui dizendo que tem um importante aviso para todos os usuários do RainBTC. E eles colocam que, à luz da incerteza em torno do protocolo Rain, seguimos a recomendação da unidade central de risco. Voltou pela exclusão do tipo de cofre de RainBTC. E logo depois também eles têm uma outra série de tweets aqui que eles colocaram nessa thread, que eles colocam inclusive que, considerando a aquisição do projeto Rain pela Alameda Research, que é como eu disse, que agora ficou mais nos holofotes devido a um problema de insolvência que eles tiveram no mercado devido a alavancagens, então a própria MakerDAO votou para que esse ativo seja excluído ali das suas reservas. Inclusive eles colocam aqui que a recente falência desta última, no caso da Alameda Research, a equipe de desenvolvimento Rain desativou os mints da rede Rain, enquanto a rede Rain 1.0 será encerrada ao fim de 30 dias a partir de 18 de novembro. E eles colocam ainda também que, de acordo com a proposta de exclusão publicada pela Unidade Central de Risco, a desativação dela significa que o RainBTC pode potencialmente se desvincular enquanto a desativação, ou seja, o RainBTC pode sofrer um depegging, que é basicamente perder o seu colateral com o Bitcoin. Para quem não sabe, o RainBTC é um daqueles ativos tokenizados, é uma tokenização do Bitcoin. A gente tem o Bitcoin nativo na rede dele original, que seria o nosso próprio Bitcoin original, aquelas 21 milhões de unidades lá, produzidos por Satoshi Nakamoto, e a gente também tem os tokens de Bitcoin, que nada mais são do que tokens que são lastreados, possuem lastro no Bitcoin e que acompanham e tentam se manter sempre a mesma proporção, ao mesmo preço da moeda original. Como por exemplo, a gente tinha lá o USDT, que foi o que quebrou com a Terra Luna. Basicamente aconteceu que o USDT, que era o dólar da rede Terra, perdeu, sofreu esse depegging, perdeu o peg ali com o dólar real, e esse momento que ele começou a cair, as pessoas começaram a vender, porque começaram a ver as suas reservas em dólar, em tokens de dólar cada vez caindo mais, então houve aquela corrida no mercado para vender cada vez mais, e é o que a MakerDAO diz que pode acontecer também com o RainBTC. Então, como forma de proteger os fundos da Maker e também a paridade da MakerDAO com o dólar DAI, eles vão fazer essa exclusão, essa votação por excluir o RainBTC de dentro dos seus cofres. E eles colocam aqui também que significa que a Maker tem um prazo limitado para desativar a garantia para minimizar possíveis complicações futuras. Bom, então eles colocam também aqui que, uma vez cumpridos os parâmetros de liquidação mencionados, serão liquidadas todas as posições de RainBTC com índice de colateralização inferior a 5.000%. E aqui eles colocam também a forma com que eles vão fazer, Vai ter uma liquidação, uma penalidade de liquidação de corte, vai ter um flat kick, incentivo ali de 0 DAIs, e a liquidação de 5.000%, e uma liquidação limite de 350 mil DAIs. Bom, e eles ainda advertem aqui que, se você é um usuário de RainBTC e deseja evitar a liquidação, recomendam fortemente que você pague integralmente sua dívida com DAI e feche todos os seus cofres de RainBTC-A antes da conclusão da referida votação executiva. Essa votação executiva está prevista para acontecer na próxima quarta-feira, 7 de dezembro. E eles colocam aqui também que a saída do RainBTC não representa qualquer tipo de ameaça para os cofres da Maker e que não apresenta nenhum tipo de deficiência financeira à saúde do protocolo, nem a sua solvência, que eles basicamente vão fazer isso por questões de proteção e por questões de ligação entre o RainBTC e a Alameda Research. Bom, e após esse anúncio, um outro usuário do Twitter bastante conhecido também, bastante influente na área do Bitcoin, das criptomoedas, fez um repost desse Twitter e colocou também umas observações dele. Bom, e ele diz lá no tweet dele basicamente que a MakerDAO, o responsável pela stablecoin DAI, acaba de anunciar que liquidará todos os seus RainBTC e fechará o cofre, assim como eu disse para vocês, e parece que os tokens Bitcoin em
embrulhados de todos os tipos estão prestes a get wrecked, que basicamente é uma expressão que diz que basicamente esses tokens estão prestes a colapsar ou prestes a quebrar. E ele colocou lá que você nunca deve segurar um ativo inferior, sempre tenha o Bitcoin nativo dentro da rede original dele, para que você não sofra com qualquer tipo de intermediação. Ele colocou ainda, inclusive em alguns comentários que eu vi ele colocando, ele diz que ter Bitcoin tokenizado ou qualquer tipo de token de alguma coisa real, basicamente você está colocando um terceiro entre o seu patrimônio e o ativo que você realmente quer comprar, e o mercado cripto, é claro, é feito para não ter terceiros no meio do caminho. Bom, e no dia de hoje o Duo9 também colocou que a situação do WBTC também não está legal. Ele colocou uma imagem aqui que a gente pode ver que a partir do dia 8 de novembro, o WBitcoin, né, o Bitcoin congelado, começou a perder o seu PEG com o Bitcoin original. A gente consegue ver essas velas vermelhas maiores que basicamente significam que a correlação entre os dois ativos começou a ficar cada vez maior. E ele coloca que quanto mais baixo for o pino em relação ao Bitcoin, né, quanto mais diferente for a relação da linha reta ali para as velas vermelhas, mais pânico começará no mercado, então mais pessoas começarão a ver seus ativos a perderem o PEG, mais vendas, assim como aconteceu com o USDT lá atrás também. E eles colocam aqui que com mais de 200 mil WBitcoins em circulação, são 3,7 bilhões de dólares que podem querer sair mais cedo ou mais tarde. Ou seja, basicamente essas pessoas vão ter pânico no mercado, vão querer pegar, recuperar aquele seu dinheiro de volta, mas ele vai ter perdido a correlação e a gente vai ver um crash bem parecido com o que aconteceu com o dólar lá da Terra Luna. E ele coloca também, ele salienta no tweet que o WBTC nunca perdeu o PEG por tanto tempo, porque é normal também com que esses tokens ele tenham ali uma certa oscilação, mas que isso nunca aconteceu por tanto tempo e que não parece bom, isso não tá cheirando legal. E depois ele descobriu também em certas pesquisas que a Alameda Research mintou cerca de 100 mil WBitcoins e possui até agora 72 mil Bitcoins na sua conta. Ou seja, basicamente são 72 mil WBitcoins que não podem ser recuperados por seus investidores porque perderam lá no crash da FTX, né, junto com também a queda da Alameda Research. E ele coloca também que quem será que agora possui esses 72 mil Bitcoins? Será que eles são mesmo reais? Isso tudo é uma grande bagunça. E há uma hora atrás ele colocou no seu Twitter também que é para você sair do WBTC agora. Acontece que metade de todo o WBTC foi cunhado por ninguém menos que a Alameda Research. Isso explica também porque o depegging, né, porque essa diferença entre o Bitcoin real e o Bitcoin tokenizado começou a acontecer justamente quando houve a quebra da FTX. Bom, e no Brasil também o Castanhada, né, que também faz parte da equipe da Mercúrio Cripto, colocando um aviso, né, pra galera ficar tomando cuidado com tokens WBTC e tokens RainBTC. Isso porque, como eu disse pra vocês, a MakerDAO vai liquidar a posição do seu cofre e o WBTC tá fraquejando no PEG. E que esses tokens não são bitcoins verdadeiros e que se tivesse posições nele, desfazeriam o mais rápido possível. Eu vou dizer pra vocês basicamente o que eu fiz, vocês fazem se vocês quiserem ou não. Eu desfiz das minhas posições de WBTC e de RainBTC que eu tinha, vendi todas elas, até porque não eram posições tão grandes e também não iriam me afetar tanto. E até porque desse tipo de situação no mercado de baixa não é muito favorável. A gente sabe que o certo é você sempre ter o nativo da rede TC, é realmente aquele ativo que é o original, mas a gente bem sabe que esses ativos tokenizados muitas vezes podem ser utilizados para fazer piscinas de liquidez e até mesmo mercados descentralizados. Mas no momento como um bear market como esse, não acho legal colocar meu dinheiro também em ativos tokenizados que infelizmente estão na mão de empresas fraudulentas, como a FTX e a Alameda Research. Bom, e se você não está entendendo nada do que eu estou falando de FTX, Alameda Research, que quebra essa, dá uma conferida nesse vídeo aqui, ó, que tá bem aqui em cima na tua tela, que lá eu explico basicamente o início de uma das maiores fraudes no mercado cripto e em breve eu prometo que eu trago um vídeo ainda mais detalhado sobre tudo isso.